Quanto ao estudo da antropologia, são necessários alguns pontos a serem enumerados para poder se entender essa matéria. É necessário dizer que a antropologia ela não é como as outras ciências que estudam o ser humano, como, por exemplo, a sociologia, outros diversos estudos do ser humano, desde sociais, psicológicos, biológicos, que seja. Todas essas ciências, elas buscam entender o ser humano em partes, entender especificamente cada coisa do ser humano, cada função, cada comportamento dele. E isso acaba também sendo limitado devido ao local em que o tal ser humano analisado é encontrado, em qual sociedade esse ser humano vai ser estudado, inúmeros fatores que acabam limitando o estudo dessas ciências. Entretanto, a antropologia ela se caracteriza por um fator bem interessante. A antropologia procura estudar o ser humano de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla, de uma forma total. Assim como a filosofia realmente demonstra aquele amor pelo saber e procura realmente estudar até mesmo como a gente sabe as coisas e todas as questões mais universais necessárias, de leis necessárias do universo, do ser humano, dos objetos da natureza, que seja o assunto abordado, é que a antropologia também se caracteriza por esse aspecto filosófico de procurar estudar a totalidade, no caso aqui, do ser humano. Para se entender essa antropologia, é proveitoso que se entenda que o início da antropologia ela surge justamente na Europa. Foi na Europa onde formou-se a gênese da antropologia. E quando a gente fala de Europa, a gente também fala da Europa que colonizava, por exemplo, a África. E por causa dessa realidade histórica, nós podemos observar como isso influenciou também no estudo antropológico, onde no início os antropólogos estudavam as sociedades como se fosse um estudo de sociedades primitivas distantes da sociedade europeia, com sociedades que revelassem muito mais o natural do ser humano do que na sociedade europeia, que revelaria muitos aspectos culturais e não tanto natural. Entretanto, o estudo da antropologia quanto às sociedades primitivas e tendo o foco central como assunto de pesquisa às sociedades primitivas, isso além de limitar, isso torna enganoso o estudo, pois essas sociedades ditas primitivas, elas não revelam o ser humano como mais natural, como mais animalesco, mas também revelam o homem cultural. E a antropologia ela não poderia se limitar no estudo de apenas um tipo de sociedade, num tipo de local específico. A antropologia, para ser um estudo realmente que estuda o homem por inteiro, deveria abranger todas as sociedades, todos os lugares, até mesmo quando nenhuma sociedade primitiva não existe mais. A antropologia deveria servir para poder estudar o homem. E com isso, justamente esse processo de mudança a antropologia acaba possuindo novos ramos nesse estudo, cinco aqui citados no texto: a antropologia biológica, conhecida inicialmente como antropologia física, estuda as variações dos caracteres biológicos do ser humano no tempo e no espaço. A antropologia pré-histórica, que está ligada à arqueologia, estuda o ser humano através dos vestígios deixados por ele, materiais enterrados no solo, ossadas e marcas da atividade humana. Antropologia linguística, que justamente estuda a linguagem, parte integrante do patrimônio cultural de um povo, de uma sociedade. Antropologia psicológica, que estuda os processos do psiquismo humano. Antropologia social e cultural, que também é conhecida como etnologia, que acaba estudando tudo aquilo que diz respeito a uma sociedade, todos os seus sistemas, desde políticos, jurídicos, até mesmo como eles conhecem o mundo ou como eles tratam as suas religiões, língua, psicologia, arte, técnica, produção econômica, inúmeros fatores da sociedade. E com esses estudos variados da antropologia, pode-se perceber uma coisa muito interessante, que muitas das coisas que a gente podia julgar como natural nos revela pelos estudos das sociedades diferentes que muitos fatores que pareciam naturais, na verdade, eles são culturais. E essa é a beleza também do estudo antropológico, que o estudo antropológico realmente faz a gente entender até mesmo a nossa própria cultura e, consequentemente, faz a gente entender a nós mesmos. Não somente o ser humano como um objeto, mas também o sujeito que analisa o objeto. De fato,
Essa identificação do sujeito com o objeto a ser analisado, ele reflete justamente no sujeito e isso muda o sujeito. E realmente isso revela a importância da antropologia, não só para se ter um conhecimento enciclopédico do ser humano, mas realmente para a gente poder ter mais um pensamento crítico quanto às nossas ações, quanto à nossa sociedade, quanto ao nosso viver. Pode-se citar também que, por um tempo, pensou-se que o antropólogo teria alguma função social, alguma função de realmente transformar os povos que ele estuda por causa disso, por causa dessa realidade. Entretanto, isso não é função do antropólogo, isso é função de político, isso é função de um comentarista econômico ou político, isso não é trabalho do antropólogo. Entretanto, o antropólogo, infelizmente, ele tem que participar de uma certa luta contra o que é dito aqui no texto, o colonialismo, e esse colonialismo ele se reflete justamente em como as sociedades atuais procuram tirar aquele passado de povos diferentes daquele que é a maioria, justamente tirando aquela toda a história das minorias étnicas e, juntamente com isso, tirando toda a história da raça humana em geral. E, infelizmente, hoje os antropólogos, eles têm que lutar para a preservação de patrimônios locais, ou até mesmo na análise das mudanças constantes culturais que nós passamos hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia e também com o desenvolvimento das diferentes sociedades, das diferentes políticas, das diferentes ideias que tanto mudam a todo tempo. Também isso revela um fator muito interessante do ser humano, o fator de como ele é diverso. A antropologia ela nos mostra essa realidade, que de fato, uma coisa que o ser humano tem em comum, não importa o lugar, é que ele sempre vai ser diferente culturalmente, politicamente, questão de cosmovisão, todas essas coisas, essa disparidade cultural que nós vemos em todas as sociedades revelam não todos os aspectos de unidade do ser humano, mas um muito importante, que o ser humano é um agente da sociedade. A antropologia nos revela justamente a beleza do ser humano, que certamente acontece em todos os lugares, qualquer ser humano tem como característica que une toda a raça, que é a variação cultural.